Então, boa noite, pessoal. Aqui está dando chuva muito forte, está chovendo muito forte nesse momento, e a internet está variando bastante. Durante o zazen, eu acho que eu caí umas 2 vezes. E já estamos sobre aviso, né? Se não conseguir voltar, foi a queda. Aliás, por falar em queda, a gente vai continuar falando o nosso tema sobre os 10 passos do boi, ou os 10 passos de apacentar o boi. Né? A gente já estudou 4 passos. Hoje a gente vai falar sobre o 5º, o 6º e o 7º passo do boi. Certo? Só que antes da gente realmente começar a falar sobre esses passos do boi, eu queria só retomar uma questão interessante, uma questão importante para aqueles que realmente praticam. É o seguinte, é que é muito importante a gente entender, que o caminho espiritual, a prática espiritual, até em certos estágios, até em certos pontos, não é linear. Ou seja, em muitas fases, há quedas e também há avanços. Na verdade, avanços e quedas na prática e na vida acontecem com frequência. Não é? Quantas vezes a gente estava indo assim, bem direitinho, caiu? Muitas. Mas é como diz Bodhidharma, o lugar que você cai é o lugar que você levanta. Se você tiver atenção. Então, isso é a prática espiritual. Nas primeiras fases, avanços e quedas convivem lado a lado. Se você não entender isso agora, você pode fazer uma leitura errada e até desperdiçar a chance de praticar. Seja qualquer prática. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, não é porque nós temos uma prática espiritual que as nossas tendências acabaram, que as nossas tendências desapareceram. Não. As nossas tendências ainda estão aqui. Elas estão esperando certos momentos para poder o quê? Que é para poder reaparecerem. Então, o que vai definir a nossa situação é a nossa prática e o nosso dia a dia, ou seja, como eu vou me relacionar com aquilo que chega até mim. Eu acredito que vocês já devem ter percebido, que é justamente isso que eu estou colocando, que em algumas semanas, eu falei disso a semana passada, né? Algumas semanas, nós estamos muito bem. Quando é na outra, a gente vai meio que tropeçando. Então, quando as nossas tendências chegam, o ideal é que a gente tente deixar com que essas tendências
brotem, se estabeleçam, não brigamos para com que elas não venham, mas é importante que a gente deixe que ela brota, é importante a gente notar as nossas tendências brotando, e é importante também, enquanto elas estiverem agindo, atuando na nossa mente, nas nossas emoções, é importante que a gente não ceda. Lógico que em alguns momentos vão vir assim alguns influxos, algumas tendências muito fortes que nós temos, e a gente vai ser praticamente uma marionete. Ou seja, a gente vai cair. Porém, o que é preciso a gente desenvolver é a concentração. É preciso que a gente perceba quando essas nossas tendências estão brotando, perceber quando elas estão se instalando e perceber quando elas estão indo embora. De preferência, não agir sob efeito delas. E a gente também deve perceber que em algumas situações que a gente vive, elas podem nos colocar para fazer com que a lei do karma, a roda do karma, gire contra nós mesmos. Você vai entender porque eu vou falar isso daqui a pouco, no quinto passo do boi. Então, se a gente está numa situação que de abuso, onde a gente começa a perceber que as situações faz com que a gente coloque a lei do karma contra nós mesmos e contra as pessoas também, é importante que a gente reavalie determinadas situações. Porque tem coisas que elas são como mel. E lá no final do doce, vêm as abelhas juntas, enlouquecidas, para ferroar. Então, o próprio Shakyamuni Buda, ele diz assim no Parinirvana Sutra. Ele diz o seguinte, que o mal que a gente causa aos sentidos não dura apenas um instante, não dura apenas uma vida. Aquilo se propaga durante muito tempo. Às vezes, nós estamos numa situação que aparentemente é inofensiva. Mas se a gente parar para olhar em profundidade, será que é tão inofensiva assim? Será? Será que essa situação que eu passo agora, lá na frente, um tempo distante, será que não vai se refletir, ressoar de uma maneira mais intensa, mais dolorosa? Então vamos ao quinto passo do boi. O quinto passo do boi é o seguinte. O quinto passo do boi, a gente recebeu as orientações do professor. Zazen, 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 quirim, zazen, quirim, zazen, quirim. A gente fez as práticas e a gente começa a perceber, a gente já começa a ver que as emoções brotam, a gente começa a ver que os pensamentos brotam e começa a identificar que determinados pensamentos e determinadas emoções conduzem
a minha percepção e as minhas ações. Veja, eu agora me dedico à prática. Eu faço como o professor diz que é para fazer. Então, eu já começo a perceber que tem emoções que brotam em mim, que tem pensamentos que brotam em mim, que quando isso vai brotando, a minha percepção vai mudando, a minha forma de ver vai mudando, e aquela forma de ver, aquela forma de sentir, conduz à minha ação. Veja, isso é um avanço muito grande na nossa vida. Isso é um avanço muito grande na nossa prática. Porque se eu consigo ver, significa dizer que eu já estou começando a dominar o boi. No quinto passo, significa justamente isso. A gente conseguiu dominar o boi. A gente agora pegou o boi, que é a comparação com a mente, e vai levar para casa. O boi, a mente, ficou mansa. O boi ficou manso e você leva esse boi para onde você quiser. No desenho, inclusive, depois eu vou colocar esse quinto passo no nosso grupo. No quinto passo, é interessante porque o praticante ele está segurando o boi com uma corda e com uma argola. Antes, no quarto passo, era mais difícil, porque a gente estava segurando o boi pela cauda, a gente estava segurando o boi pelo rabo. Agora não. Agora a gente já consegue dominar o boi com uma corda. Como a gente conseguiu dominar o boi, como a gente conseguiu dominar a mente, a gente vai agora fazer o quê? A gente agora vai colocar o boi. Interessante, não foi, 10? Bem didático. A gente agora vai apacentar o boi. A gente agora vai colocar o boi para pastar. Colocar o boi para pastar significa dizer que a gente vai acalmar o boi, vai alimentar o boi com os alimentos que a gente conscientemente deseja que ele se alimente. A gente agora pode escolher. Antes a gente não escolhia muito bem. Antes as emoções vinham, os pensamentos vinham e a gente vivia naquele tumulto. Mas agora no quinto passo não é necessariamente assim. A gente dominou o boi, vai levar ele para apacentar, vai levar ele para alimentar e vai dizer: "Ô, meu boizinho lindo, venha cá, meu bichinho. Olha aqui que comidazinha gostosa. Olha que coisa saudável." Aí o boi, né? O boi fez tanto zazen, a gente colocou tanto boi lá no cercado que ele cansou. E você inocentemente acredita que ele cansou. Eu estou dizendo inocentemente porque em uma das fases anteriores, o que é que acontece? A gente já teve algum samadhi, a gente já teve algum nível de concentração. Então, eu acredito que o boi cansou. Ah, eu já tive um samadhi, eu já tive um nível de concentração, eu já tive um queixô, eu já tive uma experiência iluminada, então esse boi já cansou. Mas é como eu falei a semana passada, na verdade, essas experiências, elas são muito insignificantes diante das nossas estruturas cristalizadas. Diante das nossas tendências que estão muito cristalizadas. Lógico que aquelas experiências iniciais que nós tivemos, elas foram importantes. Aquele nível de concentração foi importante, aquela percepção da nossa verdadeira natureza foi importante. Porém,
Não é o fim. Ela foi importante porque significa dizer que eu vi alguma coisa diferente, que eu senti alguma coisa diferente, que a gente viu que é possível ver e se relacionar de maneira diferente. Mas é muito pouco. É tão pouco que se a gente for ver na figura, a gente está dominando o boi, no quinto passo a gente domina o boi com o quê? Com uma corda e uma argola. A gente ainda faz esforços para controlar a mente. E às vezes a gente consegue controlar a mente e às vezes a gente não consegue controlar a mente. No quinto passo, às vezes a gente consegue entrar em samadhi e às vezes a gente não consegue entrar em samadhi. Então, no quinto passo, observe o desenho. No quinto passo, nós temos um domínio parcial da nossa mente, um domínio parcial das nossas emoções. Porém, é óbvio que é muito melhor do que nas fases anteriores. Às vezes, a gente tem uma experiência mística, às vezes a gente não tem. E aqui no quinto passo, nós temos algumas coisinhas para analisar. Primeiro ponto importante. Como a gente teve algumas experiências, às vezes a gente quer ser tratado de maneira diferente. A gente até diz, eu já contribuí tanto com o Dharma, eu já contribuí tanto com a Sangha, eu já tive experiências místicas. E a gente, às vezes, embarca nessa e não percebe que nós estamos criando um ego espiritual. A gente está saindo de um ego, de um personagem comum, para ter um personagem espiritual. De uma porqueira a outra. A gente até diz assim, ninguém me reconhece. Ou então são poucas pessoas que me reconhecem. Parece que o professor nem liga mais para mim. Sabe de uma coisa? Eu já pratiquei esse tempo todo. E eu ainda tenho problemas. Eu tenho problemas de relacionamento com as pessoas. Eu tenho problema de conduta. Quer saber? Eu vou me embora. Eu vou deixar de praticar. Perceba o que está acontecendo. A gente veio se dedicando, uma etapa após a outra, e agora o ego, que parecia estar dormindo, ele está tentando dar os seus últimos suspiros. Ele está tentando ressuscitar. Lembrar que aqui a gente não fala em matar o ego, né? O ego tem função e posição. Exatamente, Gabriel. Muito capcioso. Porque, na verdade, o que está acontecendo é que as nossas estruturas de personalidade, as nossas tendências, eram um momento adormecidas, tranquilizadas, mas elas não acabaram com aquelas experiências que eu falei de concentração e de ver a sua própria natureza. E o que é que a maioria faz, para não dizer 99%, o que a maioria faz é desiste. Desiste. É o mais comum que a gente vê. É lindo ver. É porque a gente não está funcionando agora presencial, mas eu acho que Romeu San já viu, Gabriel também é antigo. Os mais antigos já devem ter percebido isso. Vem, a galera vem. Ela disse, nossa, eu quero praticar. Aí olha assim. Tá bom. Teve uma vez uma pessoa que chegou aqui, uma garota, disse, eu quero ser monja. O que é preciso? Eu digo, vamos praticar?
mas nunca essa pessoa apareceu. Então, às vezes a gente não percebe que o nosso ego está tentando mexer com a gente. A nossa mente, aquelas estruturas, estão querendo espaço. Então, vai embora. O praticante vai embora. Sabe o que é que o professor faz? Nada. Deixa aí. O professor deixa aí porque faz parte do caminho entradas e saídas na prática. Faz parte do caminho que as pessoas em um momento estejam praticando e em outro momento não estejam praticando. O professor, ele deixa aí porque ele sabe que ele está fazendo a coisa certa. O professor sabe que o ego, muitas vezes, está mexendo com a pessoa. Olha que curioso. No quinto passo, quando você começou a dominar a mente, no meio do caminho, você desistiu. O professor estava lá o tempo todo mostrando as suas tendências e você não viu. O professor levantou a bola, você não viu se você bateu na bola ou não. Porque nós temos coisas que são tão naturalizadas, tão cristalizadas, que a gente não vê. O professor estava o tempo inteiro mostrando as tendências. Ele viu talvez algumas. Então o praticante vai embora. Ele vai embora, mas ele vai modificado. Ele vai modificado, porém, ainda é pouco. O praticante poderia se iluminar, mas ele se satisfez com muito pouco. E o Dharma não é pouco. Pelo contrário, o Dharma é o caminho dos Budas. O Dharma oferece o passo a passo da iluminação. Agora, se a gente não pratica, não é problema dos Budas. Se a gente não faz direito, não é problema do Dharma. Então, a gente precisa ver, nesse quinto passo, as nossas questões mais profundas. Lembra que a gente falou das questões existenciais? Que nos levou a procurar um caminho? Ele estava ali meio que adormecido, aparentemente se resolvendo, mas nem todas se resolveram. Então, esse quinto passo é comum as pessoas. Tchau, tchau. Aí o que é que o professor diz? O professor diz assim: ele deu um bom passo. Que coisa maravilhosa. No meio de toda esta bagunça organizada, chamado Sansara, ele deu um bom passo. Nesta vida, ele conseguiu caminhar de uma forma diferente. E a gente precisa entender que em cada etapa a gente dá um bom passo. Na primeira etapa, no primeiro passo, eu dei um bom passo. No segundo, eu dei um bom passo. No terceiro, um bom passo. No quarto passo, um bom passo. No quinto passo, também um bom passo. Quando as pessoas deixam de praticar, não significa dizer que elas estão perdidas. Não necessariamente. Não quer dizer que essas pessoas precisam ser salvas de algo ou de alguém. Muitas vezes, as pessoas que deixaram de praticar, depois elas voltam. E elas voltam para a sanga, se mistura, começa a ter um movimento interessante.
onde os praticantes mais velhos com os mais novos estão ali misturados, e um começa a ensinar o outro. Então, isso acontece no quinto passo. Às vezes, a gente não consegue passar daqui, porque às vezes a gente quer que o nosso ego seja o quê? Reverenciado. E pode acontecer uma outra coisa nesse segundo passo. O aparecimento de poderes sobrenaturais, de poderes paranormais, de poderes extrasensoriais. A paranormalidade, não é? Ou seja, eu posso ter desenvolvido uma premonição, posso ter desenvolvido a minha visão, eu posso ter desenvolvido a minha audição e muitos outros poderes. Aí o que é que vai acontecer? Eu vejo coisas do além. Eu escuto coisas que vocês não escutam. Eu sinto que vai acontecer tal coisa. Isso acontece. É natural. É isso, Gabriel. O euzinho especial quer ser especial. Então, se a gente não souber como se relacionar com isso, estes poderes sobrenaturais, eles desviam o nosso foco, dificultam a nossa prática, porque a gente pode começar a se sentir muito poderoso. Esse quinto passo é muito sério. Outra coisa, a gente, todo misturadinho ainda no quinto passo, apesar de ter conseguido conquistar a mente, dominar a mente com uma corda e uma argola, às vezes acontece da gente pensar que está praticando e, na verdade, não está praticando. A gente pode pensar, por exemplo, que não está praticando e pode estar praticando, sem ter essa consciência. Uma outra coisa importante neste quinto passo é que, como a gente já se dedicou muito à prática, como a gente fez aquilo que é recomendado, o eu, o ego pode aparecer dessas duas formas que eu estou dizendo, querer ser reverenciado por essas duas formas, e também pode acontecer, na verdade acontece, de o nosso karma ficar mais latente. Parece que o nosso karma se intensifica, tanto o karma positivo quanto o karma negativo. A gente passa a vivenciar os nossos karmas muito intensamente. Os nossos karmas, eles ficam mais latentes. Óbvio. A gente limpou as superficialidades, o que é que fica? Aquele que está mais cristalizado. Então, no quinto passo, a gente limpou também as superficialidades e chegou numa base mais cristalizada. E agora é preciso olhar. Agora é preciso olhar e solucionar. O karma, ele surge de um jeito que você percebe que não tem presente nem passado. Aqueles conteúdos que você vivencia, ao mesmo tempo que eles são fruto de um passado distante, eles estão aqui e agora, então eles são presentes.
Mas eles vêm de antes, de muito tempo. Então a gente começa a perceber que é preciso olhar e que é preciso solucionar essas tendências mais cristalizadas. Os comentários é uma grande armadilha, mas ao mesmo tempo é uma grande percepção. Essa é a verdade, é uma grande percepção. Em um dos comentários, esse que eu vou ler, é de um monge chamado de Katsuki Sekida. Ele nasceu em 1893 e morreu em 1987. Nasceu em 1893, morreu em 1987. Ele diz assim, no comentário do quinto passo: ele deve segurar com firmeza o cabresto e não permitir ao boi vaguear, para que não se extravie por lugares lamacentos. Devidamente cuidado, torna-se limpo e gentil, solto, segue de bom grado ao seu dono. Ou seja, vem aquele influxo, a gente olha, mas segura firme. Então, o quinto passo, na verdade, é um treinamento muito avançado. Porque você se deparou com o quê? Você se deparou com seus karmas de maneira mais latente. E agora vai vivenciá-lo. Vai ter a oportunidade de conscientemente resolvê-lo. Por isso que no caminho inteiro, o que é que o budismo fala? Lucidez, paciência, sabedoria, zazen, 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 concentração. Porque nas etapas, não só nas etapas do dia a dia, na vida comum, mas nas etapas, quando a gente começa a entrar nos estados mais profundos, essas coisas vão acontecer. Então, a prática espiritual não é um mar de rosas. A prática espiritual não é tá tudo bem. Pelo contrário, a gente vai começar a enxergar partes nossas. E a gente vai ser chamado de uma maneira mais íntima. E aí, o que é que tu vai fazer com isso? Por isso que é importante que a gente reze para todos os praticantes espirituais. Então, nas suas orações, nas suas meditações, inclua os nomes das pessoas das diferentes tradições religiosas, porque tem momentos que a barra está pesada. E quem rezam por aqueles que rezam por a gente? Quem reza? E aí, a gente conseguiu resolver isso, essa questão kármica tão latente, e a gente vai para o sexto passo. O sexto passo é lindo. É lindo porque o praticante agora, ele realmente dominou o boi. Ele montou no boi. E ele toca a flautinha. Vou mandar essa imagenzinha depois para vocês. Ele toca a flautinha. Ele dominou os sentidos. Ele não domina mais o boi com cordas e argolas, não. Ele domina o boi, ele domina a mente com a flauta. O boi vai caminhando ao som da flauta. Não existe mais aquela luta agoniante. Venha, mente. Você simplesmente... Ela vem. Nesse sexto passo, não importa mais.
Não importa se o chamam de feio, não importa se chamam de bonito, não importa se chamam ele de careca ou cabeludo, não importa se tem dinheiro ou não, não importa se hoje só tem pão ou tem pão com queijo. Não importa. Não importa se está muito cheiroso, se está pouco cheiroso. Não importa se a comida é raiz ou Nutella. Na verdade, eu ia dizer outro nome, porque esse outro nome não vem na minha cabeça agora. Aquelas comidas chiques que elas são saborosas, mas custam caro e são pequenas, são em pequena quantidade, como é o nome? Não é comida Nutella, tem outro nome. Isso, Romeu San, gourmet. No sexto passo, a gente observa que o carro vermelho é vermelho, o carro preto é preto, e que o carro azul é azul. Não precisa comparar. São 3 tonalidades, são diferentes. Se tivesse pelo menos algumas tonalidades ali parecidas, era mais fácil de comparar. Então, no sexto passo, onde o praticante vai, ele leva a leveza, ele leva a suavidade. Porque ele agora sabe o que realmente importa. E é tão ruim quando a gente vive, quando a gente não sabe o que importa. Quando a gente vive e não sabe o que importa, parece que a gente é como o espírito faminto, quer tudo, deseja tudo, mas ao mesmo tempo tem pouca habilidade de conquistar as coisas. Vive com insatisfação desgraçada. Então, no sexto passo, o praticante praticamente não tem defeitos. Ai, Daísio, exatamente. Gourmet ou não, o mais importante é comer com atenção plena. Mas este praticante que está no sexto passo, ele se olha e olha o Buda. Aí ele baixa a cabeça assim e diz: eu ainda tenho um longo caminho pela frente. Então, o sexto passo é quando a gente consegue deixar a mente onde a gente quer que ela fique. A gente não precisa mais brigar. A gente não precisa mais contar a respiração no zazen. 1, 2. A gente não precisa mais, por exemplo, pensar nas partes do corpo. A gente desenvolveu um nível de concentração interessante. Quando a gente percebe que a nossa mente está começando a ficar rodando, perdida, a gente toca a flauta, a gente faz uma respiração consciente, a gente faz um zazen e ela volta mansinha, diferente de antes, que só vinha amarrada. Então, o sexto passo é quando a gente começa a ter uma comunhão com nós mesmos. No sexto passo, a gente começa a perceber que nós somos muito alegres, felizes, mas a gente ainda está em cima do boi, a gente ainda está com uma flautinha e ainda pode ser que tenha uma queda. Por isso que Daísio, ele disse, é importante comer com atenção plena. Por isso que o Zen diz o tempo inteiro, coma com atenção plena, viva com atenção plena. Mais vale um momento vivido com atenção plena do que viver 100 anos perdido. Porque se eu vivo perdido, eu não posso direcionar minha vida em um caminho
Agora, se eu tenho alguns segundos de lucidez, alguns minutos de lucidez, eu posso redirecionar a minha vida. No comentário tem assim: cessou a luta. Ganho ou perda não mais o afetam. Ele cantarola melodias rústicas dos lenhadores e toca canto simples das crianças da aldeia. Aí ele vai para o sétimo passo, para a gente encerrar. O sétimo passo, o título é O Boi Foi Esquecido. Ele está sozinho, o boi foi esquecido. O boi foi esquecido e na figura a gente observa o praticante sentado, só, não tem mais o boi. Ele está silenciosamente e ele observa a lua. Neste passo, o praticante não sente mais a necessidade de controlar coisas que são incontroláveis. Ele sabe o que se pode controlar e o que não se pode. Ele entende a realidade interna e externa. Aliás, no sétimo passo, ele tem várias experiências místicas. Ele tem samadhi, ou seja, um nível de concentração. Por exemplo, quando se senta em zazen, os personagens morrem, o personagem perde a força, esse eu separado perde a força, esse eu de ilusão fica fraquinho. O sexto passo, o sétimo passo, melhor dizendo, abandona-se corpo e mente. A frase do mestre Dogen, ele diz para o professor dele, para o mestre dele, corpo e mente abandonados. Samadhi se treina nas etapas anteriores, o tempo todo. Mas antes, a concentração a gente treina o tempo todo. Não apareceu aqui, não. Lá no comecinho já tinha. Como ele tem um samadhi mais consolidado, como ele tem um nível de concentração maior, ele agora tem um Kensho. Ele agora tem as experiências místicas em um menor espaço de tempo. Aliás, ele não só tem samadhi, ele tem além de samadhi, além de Kensho, ele tem satori. O satori é a habilidade que a gente desenvolve no caminho de retornar ao estado iluminado quando a gente quiser. Ou seja, no sétimo passo, o praticante tem uma concentração e ele consegue ver a sua verdadeira natureza de forma praticamente permanente. No sétimo passo, o praticante faz surgir a experiência iluminada quando ele quiser. Antes aparecia e desaparecia. Agora a gente sabe o caminho que leva. Então o praticante faz surgir a experiência iluminada. Sabe por que ele faz surgir a experiência iluminada? Porque ele já limpou as superficialidades, já limpou aquilo que estava muito cristalizado, e ele agora controla a sua visão, ele agora controla a sua percepção. E praticamente nada o afasta da percepção iluminada.
que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Eu gostaria de desejar a todos que estão com sintomas da Covid uma pronta recuperação. Peço que vocês façam todos os medicamentos que os médicos passam. Eu também queria deixar minha solidariedade com o Lucas Castanheira, que a mãe dele está doente, está internada na UTI, que a gente possa sair dessa mais forte do que entramos. Estou vendo aqui uma praticante que está se recuperando do Covid, não é? É isso, pessoal. Isso faz parte da vida, isso faz parte do nosso amadurecimento. Que a gente possa sair melhor do que entrou.